Olá, está começando aqui mais uma edição do nosso painel Regional Debates. Você com a gente de segunda a sexta, nós sempre a partir da 1h30 da tarde, acompanhando as participações sempre importantes de personalidades da nossa região metropolitana e do Brasil, que passam aqui pelas nossas bancadas e discutem, debatem junto com você os temas, os assuntos importantes para o desenvolvimento, para o crescimento da nossa região da Baixada Santista e do Brasil também. Lembrando sempre que a nossa reprise é às 8 da noite. E você tem às 22 horas, 10 da noite, portanto, sempre uma edição inédita do painel regional, com entrevistas importantes e com debates relativos à Baixada e ao país também. Nessa edição, espaço aberto para a gente discutir e debater a área da saúde, especialmente aqui na cidade de Santos. Prazer recebendo o secretário de Saúde aqui do município, Marcos Calvo. Boa tarde, secretário, prazer revê-lo aqui. Boa tarde, Buturão. Uma satisfação a gente poder conversar sobre a saúde da cidade, sempre é importante. Nosso Aldo Neto, jornalista, companheiro, mais uma vez participa, colabora conosco aqui no painel Debates. Tudo bem, Aldo? Tudo bom, Buturão? Boa tarde, secretário, ao Marco e a todos os nossos telespectadores. Nosso Marco Santana, companheiro jornalista também, editor adjunto do Jornal da Orla, parceiro aqui do painel Debates, também mais uma vez está com a gente aqui. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde, obrigado pelo convite mais uma vez. Boa tarde, secretário, boa tarde, Aldo. Boa tarde especial que nos acompanha na Santa Cecília TV. Muito bem, quem nos acompanha pela TV Santa Cecília pode nos acompanhar também pelo site da TV Santa Cecília, né? O Santa Portal. Você clica lá no ícone do painel regional, confere em tempo real o que a gente está discutindo, que a gente está debatendo aqui no painel Debates desta edição. Você compartilha com a gente pelo Facebook também, facebook.com/painel regional. E depois do programa encerrado, você pode acompanhar alguma coisa que você tenha perdido, né? Ou o programa na íntegra no YouTube. Ele fica lá disponibilizado para você conferir também, certo? Só destacando nosso parceiro aqui também de primeira hora, como eu disse há pouco, né? O Jornal da Orla, que circulou pela região metropolitana durante esse final de semana, né? Com esta manchete aqui e diversas outras reportagens importantes, sem dúvida nenhuma, né? Mas com essa manchete principal aqui na capa, apenas uma boa ideia não basta, certo? Marcos Santana explica para a gente aí o que é que se refere, enquanto eu vou distribuindo aqui para o secretário Marcos Calvo, passar lá para o Aldo também, né? Como é que foi, que diz respeito a essa manchete aí, Santana? Nós aproveitamos a presença do presidente do SEBRAE, o Bruno Caetano, aqui à região, para falar sobre esse importante segmento da economia nacional, que são as pequenas e microempresas, né? Às vezes a pessoa larga um emprego formal em carteira assinada e decide alçar um voo próprio, só que a matéria justamente traz esse alerta, traz essas informações, de que não adianta apenas a pessoa ter uma boa ideia, muita vontade de trabalhar e algumas economias para iniciar um próprio negócio. Quer dizer, muito mais do que isso, a pessoa precisa investir muito em gestão, procurar ajuda capacitada, e evitar erros muito comuns, que, por exemplo, confundir as finanças pessoais com as finanças da empresa, ou acreditar que, no caso das empresas familiares, apenas seguir a fórmula do avô ou do pai é uma fórmula eterna, uma fórmula de sucesso, de que a pessoa não precisa se reciclar. Então, a matéria vem justamente nesse sentido, e também aproveitando que em Santos, o prefeito de Santos, Paulo Alexandre, encaminhou à Câmara um projeto de lei que vai oferecer uma série de benefícios, incentivos fiscais e o suporte para que essas pequenas e microempresas se consolidem e gerem emprego e renda na nossa cidade. Muito bem, é verdade mesmo. Preciso que a pessoa estude bastante, né? Se aprofunde, né? naquela área, naquela linha onde ela vai empreender, né? Porque o percentual de empresas que abrem e fecham em curto espaço de tempo, em 2 anos, 3 anos, né? É muito grande. Em 2 anos, de cada 10 empresas que abrem, formalmente abrem, apenas 7 continuam. De cada 10 que abrem, 30% fecham, né? Isso. Em 2, 3 anos, isso, né? Às vezes menos, né? Menos, isso. É um percentual alto, né? Se você considerar que dessas 7 aí, umas 4 ou 5 ficam ali no meio do caminho, você vai dizer que 2 ou 3 realmente conseguem alçar voo, né? Num curto espaço de tempo. A coisa realmente é complicada, não é fácil. Bom, vamos iniciar a conversa aqui com o secretário Marcos Calvo, secretário da área da saúde aqui na cidade de Santos, né? Discutindo primeiro essa questão que é uma polêmica nacional, né? Esse programa de aumento de médicos, né? Em áreas mais distantes, em áreas menos favorecidas por parte do governo federal,
E aqui a cidade de Santos se inscreveu também nesse programa Mais Médicos. Qual é a avaliação que o secretário faz sobre esse programa do governo federal? E a cidade de Santos se inscreveu, parece que houve um problema aí na questão da inscrição, enfim. Queria que explicasse aí para o telespectador, secretário. Boturão, a questão do programa Mais Médicos, acho que quando a gente tomou conhecimento, né, a Secretaria de Saúde tomou conhecimento, a gente foi estudar exatamente como é que ele estava desenhado, a gente viu um ponto positivo importante, né, que era o fato de que o Ministério da Saúde iria, ao direcionar esses médicos, ficar responsável pelo custeio disso, né. Então, o médico é um profissional caro, é um dos principais profissionais dentro da equipe de saúde, sem sombra de dúvida, né? E a gente percebeu que, se de fato a gente conseguisse agregar aí uma quantidade de profissionais significativa e pelos critérios que o Ministério definiu para o programa, a gente poderia pedir até 24 médicos. Foi bom, 24 médicos é um custo alto, seria uma maneira indireta da gente conseguir recursos federais para o sistema de saúde de Santos. Mas a gente tinha bastante dúvidas, porque você faz a inscrição do programa, inclusive é importante que você diga, você faz a inscrição online, né, você precisa passar uma série de informações da cidade, das unidades de saúde, inclusive foto das unidades de saúde, foto da cidade, né, para que os candidatos avaliem se querem vir trabalhar aqui, né. Então, é um sistema bastante trabalhoso para efetivar a inscrição. E a gente, secretaria, os nossos técnicos fizeram todos os procedimentos e no último dia de inscrição, de fato, houve uma sobrecarga no sistema. A gente não conseguiu concluir o último, até meia-noite, a nossa equipe ficou finalizando os procedimentos. A gente não conseguiu concluir todos os procedimentos da inscrição. Tomamos os cuidados, informamos o Ministério da Saúde, encaminhamos cópia via e-mail, por telefone, mas, para nossa surpresa, no dia seguinte, Boturão, a informação do Ministério foi um pouco diferente das informações anteriores. Aí ele nos informou que, de qualquer maneira, Santos não receberia médicos numa primeira etapa. Né? Por quê? Ao montar o programa, eles identificaram municípios prioritários, né? Então, municípios com maior carência e maior dificuldade de fixar os médicos, e naturalmente Santos não estava nesse critério, não atingia esses critérios. Então, a informação, aí é uma informação que a gente só teve depois desse período de inscrição, de que, independentemente de ter feito todos os procedimentos ou não, que Santos não receberia médicos neste momento. E na sequência, a informação de que o sistema para reapresentar todos os dados reabre agora 15 de agosto novamente. Depois, acho que todo mundo acompanhou aí pela imprensa a situação, né? Na verdade, houve um número de inscrições muito aquém da necessidade e aparentemente isso é uma coisa que ainda vai demandar muito tempo, né? Quer dizer, não será uma questão que se resolverá rapidamente. Né, não é aquela situação de que do dia para a noite você não tem médico em 700 municípios e no dia seguinte você já consegue completar isso tudo. Acho que uma coisa gradativa, né? É um programa que, como eu disse, tem pontos positivos, mas também tem muitos pontos polêmicos, né? E nesse momento a gente está sendo um pouco mais cauteloso, vamos aguardar para ver as próximas notícias, ver como é que isso se dá para a gente efetivamente definir como que a Secretaria de Saúde de Santos vai se posicionar. Muito bem. Aldo e Marcos Santana, pois não? Secretário, Santos é uma cidade, de certo modo, privilegiada pela sua estrutura de saúde em comparação a outros municípios, até mesmo da própria região. Além disso, Santos tem um orçamento também bastante significativo, são quase 2 bilhões de reais por ano, e uma parcela significativa desse montante é diretamente direcionado para a área de saúde. Mas ainda assim a gente percebe algumas certas dificuldades no atendimento da saúde. Gostaria que o senhor dissesse para a gente quais são as principais dificuldades, apesar desse montante tão grande de dinheiro, que eu não sei precisar exatamente quanto que vai para a saúde por ano, qual a principal dificuldade para aplicar esse orçamento e por que essas carências? Hoje, para a gente ter uma ideia, o orçamento da saúde está na ordem de 400 milhões, de recursos próprios, cerca de 19,5% do orçamento de recursos próprios do município, né? O que acabou acontecendo, Santana, é que assim, a rede de saúde de Santos ela cresceu
né? Ela é uma rede grande, são cerca de 30 unidades básicas de saúde, serviços especializados, né? Serviço de saúde mental, de fisioterapia, as unidades de urgência e emergência, os hospitais contratados, principalmente Santa Casa, Beneficência também, mas principalmente Santa Casa. Então, acaba sendo uma rede que a gente poderia dizer que é uma rede cara, né? O principal desta rede, qualquer município, tem que ser a atenção básica, né? Por quê? Se a atenção básica estiver bem organizada, tiver uma boa estrutura, ela resolve boa parte dos problemas e evita problemas mais graves, né? O que acabou acontecendo em Santos nos últimos anos foi exatamente isso, né? A rede cresceu demais e perdeu um pouco a sua característica, né? E as secretarias, as equipes anteriores, as gestões anteriores, não conseguiram manter um padrão de qualidade, né? Então, o principal desafio nosso, nesse momento, é exatamente recuperar, do ponto de vista da estrutura física das unidades, né? Então, nós precisamos investir em reformas, em equipamentos, e isso a gente consegue uma parceria importante do Estado e do governo federal, né? Porque existem vários programas aí de financiamento, tanto estadual como federal, para que a gente possa investir nas unidades de saúde. E, paralelamente, aí vem o investimento que é mais demorado de aparecer, que é a capacitação das equipes, né? E a organização do atendimento, né? Nenhum profissional atende sozinho, né? Mesmo falando em relação à questão do médico. Hoje você precisa de uma equipe multiprofissional, médico, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. Então, você tem uma gama grande de profissionais, o educador físico, né? E é necessário organizar o trabalho em equipe, né? O profissional de saúde, por melhor faculdade que ele faça, mais bem formado, ele não aprende a trabalhar em equipe, né? Então, o nosso grande esforço, principalmente a partir de agora, é esse processo de capacitação de treinamento das equipes de saúde. Secretário, a gente vai analisando o orçamento de Santos, a gente deve imaginar que você é algum mágico, né? Porque tem que ser mágico para lidar. Apesar de ter uma maior parte do orçamento, que são cerca de 19%, um pouquinho a mais, desses 19%, 15% é destinado apenas para a folha de pagamento, sobrando 3% e 4% para a saúde propriamente dita. Como é que a cidade espera agora administrar um hospital que está sendo pronto, que é o Hospital dos Estivadores, melhorar a qualidade do atendimento, como você está falando, capacitar melhor os seus médicos com um orçamento tão baixo? O senhor está batendo na porta do prefeito secretário de Finanças com o chapéu na mão, com a caneca, pedindo aumenta os meus recursos, ou está procurando alguma outra saída? Na verdade, a gente tem que fazer as duas coisas, Waldo. Claro que internamente no governo, e agora a gente vem numa fase importante aí, que é finalizar a proposta orçamentária, existe a perspectiva, e a gente já discutiu isso com o prefeito, de agregar um pouco mais recursos próprios em relação à saúde. Mas também é verdade que tanto o Ministério quanto a Secretaria de Estado dispõem de linhas de financiamento, principalmente para investimento, né? Então, vamos dar o exemplo aqui da questão do tratamento de saúde mental para álcool e drogas, né? O governo federal fez um programa que chama-se Crack é Possível Vencer, inclusive é um programa que não está envolvido apenas a saúde, também a área de segurança, também a área de assistência social, né? Em que o Ministério oferece uma série de recursos de custeio e de investimento para se montar novas unidades de saúde, né? Então, algumas unidades a gente já tinha, o caso do Senat, que é a seção de tratamento para toxicodependente, uma unidade que funciona de segunda a sexta em horário comercial, né? Então, esta unidade, com os recursos que a gente vai receber do Ministério, nós vamos ampliar o horário de funcionamento para que ela funcione 24 horas, tenha mais estrutura e capacidade de atender casos mais urgentes, mais graves, né? Então, agregando esses recursos novos do Ministério, né, com os recursos que a gente tem do município, a gente espera, né, essa é a grande expectativa, a grande perspectiva que a gente tem, dar uma grande qualidade na rede, de uma maneira geral, né? Mesma coisa em relação à UPA, né, a urgência e emergência, que é
que é uma área muito nevrálgica, vamos dizer assim, muito delicada, porque evidentemente a pessoa na hora que o indivíduo tem um sofrimento, uma dor, está passando mal, né, ele vai no pronto-socorro e ele precisa ser bem atendido e rapidamente atendido, né? Então, nós já conseguimos recursos do Ministério para 2 UPAs, né? A pronto-socorro da Zona Leste vai ser transformada numa UPA e a Zona Noroeste, que nós desapropriamos um terreno, ela já surge como uma UPA. Inclusive, esse dinheiro da UPA do Hospital da Zona Leste já está há um tempo disponível, né? Por que até agora não se viu licitação, não se viu obra, nada? Esse projeto da Zona Leste, apesar de ser um projeto que uma parte do recurso já está na conta da Prefeitura, vai ser a obra mais complicada de fazer. Por quê? Veja, hoje já existe pronto-socorro funcionando, nós vamos ter que reformar aquela unidade com o pronto-socorro em funcionamento, né? Então vai ser uma obra muito difícil, porque como qualquer reforma dentro de casa, né? Quem já fez reforma dentro de casa sabe que não é brincadeira, né? É sujeira, é pó, é aquela mão de obra toda, a gente vai ter que fazer uma obra muito bem elaborada para minimizar, né? Claro que é impossível eliminar os transtornos, mas minimizar os transtornos ao funcionamento da unidade. Então, por isso que essa é uma unidade mais delicada, que precisa de um cuidado maior, mas a expectativa é que a gente comece a obra ainda esse ano para a gente... E esse é um detalhe importante, inclusive quando a gente falar de estivador a gente vai poder comentar isso, né? Uma questão que é da área de obras, né, na área do Ângelo, mas ele tem dito sempre que as novas licitações que a Prefeitura vai fazer na área de obras, elas terão um conceito distinto, um conceito diferente, né? Até então a Prefeitura fazia licitação apenas com o projeto básico, né? A gente quer, né, esse é o desejo do Ângelo, é a diretriz que ele está dando à Secretaria de Edificações, preparar a licitação já com todos os projetos, os chamados projetos complementares, né? Hidráulica, elétrica, esquadrias, porque isso faz com que o restante da obra, né, depois de licitada, ela seja mais rápida, acabe diminuindo evita aditamentos também, né? Evita os aditamentos, né, os famosos aditamentos. Então, esse cuidado maior na elaboração dos projetos, na licitação, a gente acredita que depois ele vai ser recompensado com uma obra mais ágil. Agora, as grandes dificuldades nos pronto-socorros ainda estão nessa questão de que muita gente procura pelos PS por problemas que poderiam ser resolvidos em outras localidades, enfim, e porque a cidade de Santos continua sendo a cidade polo aqui da região metropolitana e recebendo aí pessoas com problemas, com dificuldades, com algum tipo de doença, enfim, algum mal-estar, que vem sempre de outros municípios vizinhos. São as duas coisas, o Butron falou bem, né? O fato de... Porque essa coisa não é nova, né? A gente acompanha isso há muito tempo, mas... Não é novo... Acho que você é mais velho que a região metropolitana. Eu queria até complementar. Com certeza é. Tem alguma maneira da gente conseguir identificar qual dessa parcela que a estrutura de Santos atende, que não é efetivamente de morador de Santos, apesar da pessoa... O Sistema Único de Saúde prevê que a universalização do atendimento, quer dizer, não discriminar de onde a pessoa venha. Mas é possível identificar qual parcela vem de outros municípios? Nós conseguimos identificar uma parte disso, né? Muito provavelmente a gente tem uma quantidade grande de pessoas que são atendidas nos serviços de Santos, principalmente nos serviços de urgência e emergência, que acabam, às vezes pelo receio de não ser atendido, né, ele acaba passando e se identificando como o endereço de Santos, né? No sistema, existe hoje um sistema informatizado, chama-se CISAM, da Secretaria Municipal de Saúde, que tem o cadastro de pacientes atendidos na rede. Então, Santos tem 420 mil habitantes, né, e nós temos no CISAM inscritos 1.200.000, mais ou menos, tá? Então, o fundamental e o que a gente espera fazer aí, Santana, é exatamente ter um sistema informatizado, né, que permita, inclusive com um prontuário eletrônico, né, que permita cadastrar todas essas pessoas, né. Não que a Secretaria vá coibir, vai evitar, vai impedir que pacientes de outros municípios sejam atendidos aqui. Mas, com certeza, né, a gente consegue diminuir um pouco isso, né? E
principalmente se houver se a atenção básica funciona bem, né? Se você consegue efetivar, uma das questões mais importantes do sistema é o vínculo do paciente com a equipe de saúde, né? Então, o agente comunitário de saúde, ele tem essa função, né? Ele visita as casas todo mês e, com isso, ele estabelece um vínculo de confiança com aquele senhor que faz o tratamento na unidade, com a mãe, com a criança, né? Com a gestante. Então, esse vínculo, ele é extremamente importante para a questão da qualidade, né? E é dessa maneira que a gente vai, aos poucos, diminuindo essa questão da invasão dos outros municípios. Muito bem. Como disse o Marcos Santana há pouco, né? O SUS está aí para isso, né? Para não haja discriminação, todo mundo pode ser atendido em qualquer lugar, né? Mas a conta acaba sendo paga, só para as pessoas entenderem, pelo município de origem do cidadão, né, secretário? Em parte sim, em parte não, né? Na verdade, naqueles casos que o paciente sai de um outro município e é internado em Santos, o que nós recebemos pela internação hospitalar sempre vem para cá, não tem problema nenhum. Mas uma parte desse atendimento, principalmente aquele de emergência, esse sai, sim, do orçamento do município. Então, não é totalmente financiado, né, por esses recursos federais. Uma parte desse recurso acaba saindo, sim, dos cofres de Santos. Muito bem, antes do break, sempre uma mensagem importante da Prefeitura de Santos para você. Em tempo de nova gestão, a Prefeitura decidiu retomar o orçamento participativo. Você vem acompanhando aqui com a gente, né? É um instrumento que permite aos moradores indicarem as prioridades dos seus bairros. Neste ano, a população vai ter a possibilidade de participar da elaboração da Lei Orçamentária para 2014. Serão 5 audiências, já foram 3, na verdade, agora faltam apenas 2, né? Realizadas em diferentes regiões da cidade. No Brasil, você sabe, o orçamento público é formado pelo Plano Plurianual, pela LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e pela LOA, a Lei Orçamentária Anual. O sistema orçamentário é realmente bastante complexo, porém o município vai ter a possibilidade de compreendê-lo e poder participar ativamente da sua elaboração este ano. É com esse objetivo que a Prefeitura produziu a Cartilha Ilustrativa Orçamento Participativo. De maneira simples e didática, a população vai poder comparar orçamento familiar com o orçamento do município. Próxima reunião, nesta semana agora, dia 15 de agosto, reunião dos Morros, tá certo? Lá na Escola de Samba, Unidos dos Morros, que fica na Avenida Antônio Manuel de Carvalho, na Lagoa da Nova Sintra, sempre às 19 horas. No intervalo, voltamos já. Estamos voltando com o segundo bloco do nosso painel Debates, que com prazer recebe o secretário de Saúde aqui da cidade de Santos, Dr. Marcos Calvo. Conta também com as participações sempre importantes do nosso Aldo Neto, companheiro, jornalista, nosso produtor aqui do Debates, e ainda o Marcos Santana, editor adjunto do Jornal da Orla. Segue o telefone aberto para você entrar em contato com a gente, participar conosco, 3017 9110, tá certo? E pelas redes sociais você também acompanha a gente online, compartilha conosco, fica sempre à vontade no espaço democrático aqui do painel. Bom, secretário, uma das novidades introduzidas pelo prefeito Paulo Alexandre foi esse programa Viva o Bairro. Me parece que há realmente um resultado bastante interessante, né? Estamos no começo, né? Não há ainda possibilidade de se tirar uma conclusão definitiva, mas me parece que é um programa bastante interessante. A comunidade tem a possibilidade de receber lá a autoridade máxima da cidade, né? Que é o prefeito municipal, acompanhado dos seus secretários, né? Na área da saúde já dá para fazer aí um balanço, né, dessas visitas todas que foram feitas aos diversos bairros de Santos. São muitas reclamações, muitas reivindicações, muitos problemas, só problemas. Tem alguém que chega e agradece: olha, secretário, estou muito satisfeito com o que está acontecendo aqui na sua área, ou nunca aconteceu? Tem agradecimento sim também, doutorão, tem agradecimento, mas como você falou, é um programa muito interessante, porque permite que o governo, de uma maneira geral, né, os secretários, as equipes, elas têm um contato direto com a comunidade, com os usuários dos serviços, né? Para a gente, no caso da saúde, muito interessante, ajuda a equipe da saúde a avaliar como é que os serviços estão funcionando, ajuda a gente a identificar problemas, né? Claro que existem algumas reclamações que são difíceis de solucionar, né? Então, necessidade de uma unidade nova, uma mudança grande, de fato acaba sendo um pouco mais difícil, mas algumas coisas que nós estamos planejando aí até o final do ano, para o começo do ano que vem,
já são demandas que saíram do Vivo Bairro, né? Então, o primeiro Vivo Bairro, que foi lá na Zona Noroeste, já surgiu a questão da unidade de saúde do Piratininga, né? Ou seja, o Piratininga é um bairro pequeno, né? Bem isolado ali pela Anchieta, né? Pela Marginal, mas era uma demanda antiga que se colocasse uma unidade de saúde exclusiva ali, né? Hoje o atendimento é feito na sociedade de melhoramentos, numa condição que não é ideal. Então já foi definido um local, um terreno que fica exatamente ao lado, que era do DR, está sendo passado para a Secretaria, para a Prefeitura. Nós vamos construir ali uma unidade de saúde da família, também já conseguimos um recurso da Secretaria de Estado da Saúde para essa obra. Então são coisas importantes, né, que ajudam a gente a melhorar a qualidade, a identificar esses problemas. Acho que o Vivo Bairro é um programa muito interessante. Além da questão das obras, né, a equipe da saúde participa de duas maneiras. Durante o mutirão que acontece naquele mês que se segue, né, nas semanas que se seguem a primeira visita, a equipe da saúde vai fazer o trabalho principalmente de combate aos ratos, né? Combate ao rato é uma coisa difícil, porque o rato é um animal muito inteligente, ele sabe onde é que tem, se tiver veneno e comida, ele larga o veneno, né? Então, a equipe da saúde orienta a comunidade, orienta como é que tem que guardar o lixo e faz a aplicação do raticida, né? Então, também o trabalho da dengue. Então, são trabalhos importantes que ajudam nessa somatória aí do Vivo Bairro. Muito bem. Aldo e... Bom, eu gostei do secretário estar falando que o governo do estado finalmente está investindo na saúde em Santos, né? Que hoje, de todo o dinheiro que entra na cidade, na saúde da cidade, eles entram com 1%, apesar da Baixada Santista corresponder a 4% da economia e da população do estado de São Paulo, né? Você ter conseguido fazer boas parcerias com o secretário Guido Serri? Veja, primeiro tem um dado que é importante a gente identificar aí, porque esse número de 3%, né, de recursos do Estado, ele é um número que foi retirado de um sistema que é o chamado CIOPS. CIOPS é o Sistema Informatizado de Orçamento Público na Saúde. Então, todos os municípios do Brasil têm que apresentar todos os recursos na saúde. Quando você identifica desta maneira, vai aparecer os recursos que são transferidos do governo federal para o município e do governo estadual para o município, né? Então, falta aí um recurso que a Secretaria de Estado despende com a saúde na região, que é o recurso que vem para as Santas Casas, porque esse é um recurso que vai direto para o hospital, e que custeia os serviços estaduais que existem na região. Então, por exemplo, o Guilherme Álvaro é o hospital estadual. Fica em Santos, mas ele não aparece nesse número, né? Que não entra na conta da sua pasta. Que não entra na conta, não entra no CIOPS, né? Então, não sei quanto que o Estado coloca na região e na cidade, de fato esse é um número que é a Secretaria de Estado que tem, né? Mas nós queremos mais, você não tenha dúvida, é dever do secretário pedir mais dinheiro, né? Então, amanhã, inclusive, vou para Brasília, pedir dinheiro para o governo federal, porque é absolutamente necessário. A gente sempre precisa de mais recursos. Com a Secretaria de Estado, a gente tem conseguido, sim, algumas parcerias, né, alguns recursos, aí, pelo menos 3 ou 4 unidades básicas de saúde que já estão garantidas, e uma parte importante do recurso que virá para o Hospital dos Estivadores para a obra também está vindo da Secretaria de Estado. Secretário, sempre que a gente fala de saúde, o pessoal logo vem à mente, mais médicos, mais hospitais, mais pronto-socorro, mais unidade de saúde, mais ambulância. Só que muitas vezes nesse debate aí deixa de lado uma questão que eu acho que é fundamental, que é a saúde preventiva. Quer dizer, evitar que as pessoas fiquem doentes para evitar que precisem ser atendidas no pronto-socorro, no hospital e assim por diante. Por intermédio de ações educativas, mudanças de hábitos de higiene, de alimentação. O senhor não acha que, não só em Santos, mas no Brasil, de modo geral, deveria pensar melhor, com mais intensidade, a questão da saúde preventiva? De fato, você tem razão, Santana. Todo recurso utilizado em prevenção, ele vai economizar a médio e longo prazo no custeio, né? Na despesa no tratamento, né?
Então, hoje isso é uma coisa mais do que reconhecida, né? E são ações que precisam ser realizadas em vários níveis, né? Desde o combate ao rato, que é a transmissão de uma doença, ao mosquito da dengue, que evidentemente vai evitar que a gente tenha uma epidemia da doença, que é extremamente importante, e mesmo do ponto de vista individual, né? Por que do ponto de vista individual? Porque quando a pessoa cuida da sua saúde, né, e isso é feito de várias maneiras, se alimentar melhor, praticar atividade física, evitar o fumo, né, o tabagismo, evitar álcool e drogas. Então, são inúmeras as questões que precisam ser estimuladas, né? No caso do tabagismo, nós temos já um programa municipal, mas a gente pretende incrementá-lo. Nós estamos, nesse momento, terminando a fase de adesão num sistema muito interessante, que é um programa do governo federal, que é o programa Saúde na Escola, né? Então, a gente é uma parceria da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Educação para começar as atividades. Nós já temos hoje algumas atividades na área de escovação, de aplicação de flúor, mas nós vamos ampliar isso, né? Avaliação oftalmológica, né? Orientações, porque é importante você iniciar a educação, por exemplo, alimentar ainda na criança, né? É o momento que ela adquire os hábitos, tá? Então, esse programa Saúde na Escola é uma coisa que já está em andamento. E um programa muito interessante que o governo federal também está estimulando é o Academia de Saúde, né? O governo federal está financiando a montagem de, são academias, né? Aparelhos. Então, o governo federal financia a implantação e dá um recurso mensal, é um recurso pequeno, né? Aquele famoso problema, né? O recurso não é suficiente. Curto, né? R$3.000 por mês, mas R$3.000 por mês a gente contrata um professor de educação física, né? E aí, claro, o município vai subsidiar isso também, para ajudar ali, né? Então, seja para as crianças, mas principalmente para os adultos, né? Fazer a prática de atividade física, né? O exercício no idoso ajuda a evitar as lesões, né, as artroses, e ajuda a melhorar a parte cardíaca, né, a parte respiratória, que são hoje o principal problema de saúde para os idosos, entende? Então, a questão de prevenção é fundamental. É porque estrutura para isso tem, né, secretário? Tem essas academias que foram feitas, ainda acho que na gestão passaram uma parceria com uma rede de farmácia em vários bairros da cidade, que poderiam ser usadas também para isso dentro desse programa. É exatamente essa perspectiva, né? A gente pegar essa estrutura que já existe, complementar com mais alguns equipamentos e aí a gente precisa estimular, né? Tem um programa muito legal que a Secretaria de Saúde já faz, chama Movimente-se, né? Com idosos, basicamente com atividade lúdica, né? Dança, né? E isso é muito bacana. Secretário, aproveitando que estamos falando de saúde preventiva, o programa Saúde da Família não poderia ser incrementado em Santos? O que falta para isso? O programa de Saúde da Família, Santos demorou para começar a montar o Saúde da Família, né? Começou há uns 4, 5 anos. Nós ainda temos apenas, não chegamos a 15% da população com Saúde da Família, né? Mas muito pouco, né? É muito pouco, né? É um objetivo nosso ampliar, porque essa ampliação nós entendemos que ela será benéfica, né? Mas é uma ampliação que tem que ser feita com bastante cautela, Santana. Por quê? A unidade básica de saúde tradicional, a conhecida antiga policlínica, né, que as pessoas conhecem, ela tem um clínico, um pediatra, um ginecologista, né? E o programa de saúde da família, ele é centrado no generalista. Recentemente o Ministério flexibilizou isso e hoje a gente consegue ter uma equipe mista. Que tem a generalista e que tem os especialistas, as especialidades básicas, né? Mas se você chega numa unidade que já existe e fala assim, olha, eu vou tirar o clínico, o pediatra e o ginecologista, vou colocar o generalista, a população entende, eu estou perdendo 3 médicos e só estou ganhando 1. Então a gente tem que fazer isso com muita cautela, né? Discutindo com a comunidade, né? A comunidade precisa participar deste processo, né? Porque senão uma coisa que é positiva, ela vai começar a dificultar a adesão no projeto, né? Mas isso está nos nossos planos. A gente, final desse mês, começo do mês que vem, a gente deve inaugurar a Unidade Básica de Saúde do Gonzaga, né? Que já se falou muito nela, já está em fase final de implantação.
E a gente já vai começar a agregar, não o generalista e o programa de saúde da família, mas o agente comunitário de saúde, né? Então a gente já vai começar a agregar o agente comunitário para ele poder acompanhar o senhor. Vamos ver como é que ele está tomando remédio em casa, se ele está tomando remédio adequadamente, né? A orientação para um paciente que tem hipertensão, diabetes, é fundamental que a medicação seja tomada adequadamente, né? E esse agente comunitário pode e deve fazer isso, ajudar nessa orientação. Então, essas pequenas modificações, elas são extremamente importantes e dão um salto de qualidade. Mas não se organiza isso é uma coisa importante se dizer. A organização do trabalho, né, o treinamento das equipes é uma coisa de médio e longo prazo, né? A gente vai começar a fazer agora, ela vai surtir o resultado daqui 1 ano e meio, 2 anos, que a gente vai começar a visualizar melhor isso. Muito bem, eu queria saber o seguinte, que situação está no momento, né, ou que estão no momento, as obras de restauro, de reforma, enfim, de recuperação do Hospital dos Estivadores, já que havia uma previsão do prefeito anterior, da administração anterior, para que a entrega fosse agora esse ano, e depois o prefeito Paulo Alexandre... Dezembro do ano passado. Dezembro do ano passado, né? O prefeito Paulo Alexandre assumiu, aí foi feito um novo planejamento para os estivadores, secretário. Quando esse governo assumiu, né, quando nós entramos, a gente percebeu primeiro que a obra não ficaria pronta nem em março, já havia um atraso no cronograma, né, e que era uma obra problemática, porque ela estava reformando 3 andares, o 4º, 5º e o 6º andar, né. E veja, você coloca 3 andares em funcionamento e depois vai reformar o resto, né. Então a gente teria o mesmo problema da reforma com uma unidade funcionando. Com um agravante, durante a primeira fase da obra, se identificou uma estrutura que os engenheiros chamam de viga invertida, que a viga é uma técnica de engenharia, né, que a viga, ao invés de estar em cima, ela fica embaixo. E a viga ficava exatamente num local que seria o novo hall de entrada das enfermarias com os novos elevadores. Então não tinha como aquela viga não sair dali. Então você veja, vai ter que ser feita uma intervenção de engenharia no hospital com uma britadeira, né, para quebrar aquilo, né, nos 11 andares do hospital. Seria impossível fazer o hospital funcionar com a obra na sequência. Então, assim, de início, equipe da Secretaria de Obras, da Secretaria de Serviços Públicos, de Planejamento, todo mundo, a gente se reunia e falou, olha, do ponto de vista da saúde não dá para funcionar. É pó, é uma série de problemas, é o ruído, e eles entenderam também que não havia possibilidade. Isso permitiu que a gente também fizesse algumas melhorias no projeto. Secretário, só para entender, o que impossibilitou foi essa viga. Foi a viga, não só a viga, né? Toda a questão da reforma. E uma outra questão conjunta, que de fato é importante que se diga, né, que no nosso entendimento o projeto tinha problemas técnicos. Uma situação que a vigilância sanitária não concordava, então... Vou citar um dos problemas importantes que a gente viu lá. A UTI neonatal, para recém-nascido, era uma UTI que previa 26 leitos num único ambiente, num único salão, né? Isso não é o mais adequado, né? No passado se usou fazer isso, mas, veja, se um leito ficar contaminado, eu vou ter que isolar o ambiente inteiro. Então, modernamente, você usa uma técnica de fazer pequenos ambientes, né? 4 leitos num pequeno bloco, faz um outro bloco de 4 leitos. Isso permite que você tenha uma condição técnica melhor nessa UTI. Então, mudamos o projeto da UTI, mudamos o projeto do centro obstétrico, né? O centro obstétrico previa 2 salas de parto normal e 3 salas de parto cirúrgico, né? Então, essa foi outra coisa que vamos estimular o parto normal, né? Isso é importante. Então, adotamos uma forma de funcionamento chamado PPP, que é o quê? É o pré-parto, o parto e o pós-parto no mesmo ambiente. Então a mulher chega para o trabalho de parto normal, em vez dela ficar num ambiente e depois ir para a sala de parto, não, ela vai ficar no mesmo lugar, né? Aí a equipe de saúde é que se mobiliza, permite que ela fique com a família, né, com o familiar, com o marido, com algum outro acompanhante, enquanto o trabalho de parto se desenvolve. Ela faz o parto nesse mesmo ambiente. Inclusive, numa das salas está prevista uma banheira, né? As mulheres que desejarem fazer o parto, dar luz na água, será possível fazer isso, né? São técnicas de humanização do parto, né? Então, essa revisão do projeto foi feita, né? Isso consumiu o trabalho de algumas
semanas, pelo menos 2, 3 meses, da equipe da Secretaria. A Vigilância Sanitária acompanhou todo esse projeto. Então, podemos dizer hoje que o projeto aprovado, do ponto de vista arquitetônico, é um projeto que tem o aval da Vigilância Sanitária completo, né? E aí, na sequência, se deu a elaboração dos projetos complementares, né? Semana passada, a equipe da Prodesan apresentou o resultado final disso, né? Então, hoje já existe um orçamento detalhado desta obra, né? Esse orçamento está na ordem de 35 milhões, para ser exato, 34.400 alguma coisa, não vou ter o número exato, mas na ordem de 35 milhões, né? Neste momento, a Secretaria de Edificações está reavaliando essa questão e deve partir para a licitação final, a partir aí do final desse mês, começo do mês que vem, os processos licitatórios, né? Muito bem, a gente tem que sair para o segundo intervalo aqui, tá certo? Voltamos já com o secretário Marcos Calvo para completar essa questão que envolve o Estado dos Estivadores e também, claro, abrindo espaço para o telespectador do Painel Debates. É rápido. Estamos de volta, terceiro e último bloco desta edição do Painel Debates. A gente com prazer falando aqui com o secretário de Saúde de Santos, o secretário Marcos Calvo, com também o nosso Aldo Neto e o Marcos Santana com a gente aqui, certo? Não sei se o Marco e o Aldo têm alguma coisa a completar com relação aos estivadores. Só para completar essa questão dos estivadores, a gente está falando de vultuosos recursos para as obras civis, né? A obra estrutural de construir prédio, falando de concreto, etc., né? Mas uma coisa é construir o hospital, outra coisa é fazê-lo funcionar. Os serviços que vão demandar muito mais recursos do que a obra em si. A Secretaria de Saúde está preparada? O que vai ser feito exatamente? Os serviços que funcionam em outras unidades vão para lá ou serão criados novos serviços? E o senhor tem experiência nisso. Você já administrou uma secretaria que tinha um hospital público, que era, salvo engano, o São Caetano, não é isso? Diadema. Essa é uma das maiores preocupações que a gente tem, Santana, porque, de fato, todas as cidades do porte de Santos, né, médias para grandes, quando agregam um hospital, elas têm um salto no seu orçamento, né? O hospital é uma unidade que funciona 24 horas, a gente calcula aí 6 funcionários por leito, então nós estamos falando de algo em torno de 1.300, 1.400 funcionários, tá? Uma parte do serviço que a gente tem em outras unidades até pode se deslocar para lá, mas a maior parte serão serviços novos. Existem recursos possíveis de serem agregados através do financiamento do Ministério, principalmente através da Rede Cegonha e da Rede de Urgência e Emergência, mas ainda assim são insuficientes para o total do custeio. Essa é, sem dúvida nenhuma, a maior preocupação, vamos dizer, global que nós temos em relação a equacionar isso. O senhor tem uma ideia de quanto vai custar os estivadores funcionando por mês? Eu estimo algo em torno de 8 milhões de reais. Mês? Tá? Então nós estamos falando de um equipamento que vai se aproximar de 100 milhões de reais no ano de custeio, né? A gente deve conseguir... custeio é da prefeitura? Veja, isso é a despesa que ele vai ter. É quase metade do seu orçamento hoje, não é isso? Não, o orçamento da saúde hoje está na fase de 400 milhões. Tá? Um quarto. Isso é o custo que esta unidade vai ter, né? Não é o orçamento. Não, digo, mas quem vai arcar com esse custo? Será então, a prefeitura? É isso que eu estou dizendo. Uma parte desse recurso virá do Ministério. Ah, bom. Eu acho que através da rede de urgência e da rede Cegonha, nós conseguimos agregar aí pelo menos 50% desse custo. A grande dificuldade, a grande preocupação é exatamente conseguir agregar que o Ministério entre com um pouco mais de recursos, o Estado, né? E aí sim o município vai acabar tendo que aumentar um pouco a sua participação, né? Esse número exato nós ainda não temos, né? Detalhadamente esse custeio, mas é algo nesta ordem, né? E preocupa, não tenha dúvida que essa é a grande preocupação que o governo tem, o prefeito está ciente disso. Isso é um grande... o hospital é algo extremamente positivo e benéfico para a cidade, para a região, porque a carência de leito que nós temos hoje é muito grande, mas em qualquer lugar do país e do mundo, o custo também é muito alto, né? E a gente vai ter que, com muita responsabilidade, compreender isso. Marcos Aurélio Soares, ele diz, é médico, né? Até o Marcos Calvo conhece, né?
Diz ele, excluindo o investimento em pessoal, a cidade de Santos, a prefeitura, né, coloca apenas 3,6% do seu orçamento para custeio da operação da saúde, ou seja, algo em torno de R$ 2,60, acho que é isso que ele está colocando por habitante, ele questiona isso. É possível mudar esse quadro? Não sei se o secretário concorda com esses números, enfim. O Márcio, primeiro um abraço para o Márcio, conheço ele, participou da Conferência Municipal de Saúde com a gente, inclusive. É claro que o financiamento da saúde é sempre uma grande preocupação, né? Acho até que os números não são bem esses que ele colocou, né? Em qualquer local, a principal despesa da saúde será pessoal, né? Por quê? O pessoal da saúde é caro. Os serviços, uma parte deles funciona 24 horas, então nós precisamos de muitos profissionais, né? Santos a gente não chega a um número muito elevado, porque existe aí a participação da Santa Casa, a autocomplexidade, que também faz parte do orçamento do município, né? Agora, a mudança disso, né, a gente tem que lembrar que hoje nós estamos trabalhando com um orçamento ainda preparado pelo governo anterior, e claro, nós vamos ter uma melhora disso, até nessa distribuição e a maneira como esses elementos estão compostos no orçamento, né? Todo desejo do secretário municipal de saúde de qualquer cidade do país é aumentar os recursos, não tenha dúvida, né? E a gente faz todos os pleitos junto ao prefeito, junto ao secretário de finanças em relação a isso. O Valdomiro Trento, mais uma vez com a gente, diz ele assim, o grande problema no país é fortalecer o SUS, que é o maior programa de saúde do mundo, atende 150 milhões de pessoas, enquanto o plano de saúde atende 43 milhões, né? E arrecadam mais de 95 bilhões de reais, diz ele, né? O nosso problema, diz Valdomiro Trento, está em socializar mais a medicina para todos e não garantir famosos direitos adquiridos. E aí, secretário? Não sei que direitos adquiridos são esses, enfim, se são de servidores, o que são, mas... Na verdade, o SUS, ele completa, inclusive esse ano, é bom a gente lembrar que são 25 anos da Constituição Federal que criou o SUS, né, agora em outubro. Constituição de 88. Da Constituição de 88, né? E são 7 anos, são 25 anos de construção, né? Então, houveram muitos avanços. Agora a gente está na fase mais difícil, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, para comparar a mortalidade infantil. A mortalidade infantil do país passava de 60, né? Hoje é menos de 15. Então, nós conseguimos, né, o país como um todo, Santos inclusive, a Baixada Santista, nós conseguimos melhorar muito o padrão de oferta de serviços. Mas também é verdade que existe uma população que antes não tinha acesso a esse serviço e hoje possui esse acesso. O grande desafio é exatamente conseguir fazer isso com mais qualidade, com mais eficiência na gestão. Mas também é verdade que faltam recursos, né? Não podemos negar que o financiamento da saúde é um grande problema que a gente tem hoje no país. Diga, Santana. Secretário, nós estamos acompanhando a questão da polêmica em torno dos mais médicos, né? Faltam médicos em vários lugares do país. Eu queria saber do senhor se falta médico em Santos e gostaria que o senhor fizesse uma análise sobre a questão do salário que se paga ao profissional de saúde, não só os médicos, o profissional de saúde em Santos em relação a outras cidades também. Primeiro, eu queria fazer uma colocação muito rápida a respeito da questão dessa polêmica que se colocou em relação aos médicos. Eu acho que hoje, infelizmente, isso está muito polarizado, né? Todas as questões, quando são muito polarizadas, dificulta que a gente avance, às vezes, na discussão, né? Então, acho que a gente precisa deixar um pouco aí as paixões. Existe o problema da distribuição de médicos no país como um todo. Na Baixada Santista, nós temos uma concentração desses profissionais, mas principalmente na cidade de Santos, né? A nossa dificuldade de alocar profissionais acaba sendo competir com o mercado de trabalho, né? Então, os salários que a prefeitura tem para médico não são competitivos no mercado de trabalho. Isso é uma verdade. Nós herdamos essa situação. O próprio plano de cargos e salários que foi aprovado no governo anterior não valorizou a saúde, né? Ele acabou valorizando outras áreas dentro do governo. E a discussão que a gente faz nesse momento, que a gente está estudando, é um mecanismo, uma maneira de valorizar os quadros da área da saúde. Agora, valorizar em cima de uma qualidade de prestação de serviços, né? O próprio Ministério da Saúde faz isso hoje com um programa que ele chama PMAQ, que é um programa de melhoria de qualidade, que ele dá um valor a mais para algumas equipes que
que desempenham melhor, né? Então, a nossa expectativa é exatamente isso. Vamos pensar em aprimorar o plano de cargos de uma forma que a gente possa beneficiar aqueles profissionais que estão mais bem preparados, mas que desempenham melhor, né, e que conseguem, vamos dizer, indicadores e fazer com que as unidades funcionem melhor, né? Não é uma coisa simples de fazer, né? Isso implica em ter um sistema muito bem preparado de avaliação e criar os mecanismos legais para fazer esse benefício, esse reconhecimento dos funcionários. Secretário, a gestão anterior na sua pasta criou um fundo, pagou um dinheiro a mais para os médicos que mostrassem comparecimento em suas unidades de trabalho, e isso gerou, eu lembro bem na época, muita reclamação dos outros profissionais da saúde, dentistas, fisioterapeutas, que queriam também esse tipo de incentivo, né? Agora é estranho ter um incentivo para comparecer por assiduidade do local de trabalho, né? Então, esse incentivo continua, vocês pretendem mudá-lo? Nós queremos aprimorar isso, acho que essa é a grande questão, né? Por quê? Hoje existe vamos dizer, uma gratificação para profissionais que trabalham em regime de plantão, né? Para poder fixar o profissional no pronto-socorro. Entretanto, você acaba desvalorizando aquele profissional da atenção básica, que atua na parte mais importante, que é organizar e até fazer a prevenção. Então, na hora que você faz uma gratificação, você desequilibra o sistema, né? Então a gente precisa fazer algo mais completo, de modo que valorize a participação de todos, né? Isso é o desejo. Por isso a gente ainda vai estudar bastante isso, mas essa é a expectativa que a gente vai ter. Olha, o Uriel Vilas Boas, sempre com a gente aqui, diz que como metropolitanista convicto, ele pergunta ao secretário se não está na hora de se debater esse assunto a nível regional e aos jornalistas aqui presentes, como a empresa poderia ajudar nessa mobilização envolvendo os secretários de saúde, conselhos municipais e entidades médicas. Bom, tem lá o Condesb, que eu acho que é o fórum, né, para esse tipo de debate, esse tipo de discussão, me parece. Tem a Agência Regional de Saúde, né? Agência Regional de Quando Saúde. O governador Alckmin assumiu, criou-se, fez-se tanto carnaval e a gente não sabe mais de reunião, não sabe mais o que está sendo feito, quais são as providências tomadas. O secretário tem acompanhado isso? Nós já fizemos várias reuniões esse ano com a presença do Davi Uip, né? Ele acaba ajudando nessa articulação regional. E além da própria AGEM, existe um fórum que é o Colegiado de Gestão Regional, que se reúnem todos os secretários de saúde, junto com a regional aqui, a DRS, né, do Estado, uma vez por mês, para discutir as questões regionais. Acho que a gente precisa avançar um pouco nisso, né? Eu concordo com o Uriel, algumas soluções deverão ser regionais, né? Talvez a grande dificuldade da solução regional é o mecanismo de relação entre os municípios, né? Porque uma das coisas que se discutiu foi ter um mecanismo para se pagar profissionais médicos, um piso único para a região, garantindo aí as diferenças regionais, municípios mais distantes. A gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver um organismo, vamos dizer, uma instituição, talvez um consórcio entre os municípios, né? Então a gente já está começando a sugerir essa possibilidade, né? De repente vamos conseguir fazer um consórcio para conseguir agregar esse tipo de discussão, mas as questões deverão ser resolvidas do ponto de vista regional. Acho que o Uriel tem toda a razão. Só para fechar, o Adel diz assim: secretário, mês retrasado levei uma gestante que teve um problema no tornozelo e lá no PS da Afonso Pena. Eu gostaria de pedir uma atenção nas cadeiras de roda que estão ruins, diz ele, não é? Se o segurança não tivesse ajudado, ele não conseguiria levar a moça, evidentemente, né? As cadeiras estão ruins, ele confirma e retifica aí, ou ratifica. Fica registrado, vamos ver o que está acontecendo. Até, Buturão, antes de terminar, eu queria saber se o secretário está acompanhando a implantação da Rede Luci Montoro lá junto ao AME, que foi prometida para 2009, já estamos em 2013 e ainda não foi inaugurada pelo governo do estado. Se você tem acompanhado, se tem alguma provisão? Eu não tenho informação de como está isso. De fato, parece que que o que tem ali no prédio está praticamente pronto, mas eu não consigo te dizer quando começa. Secretário Marcos Calvo, um prazer recebê-lo aqui. Espero que a gente retome essa conversa aí no futuro breve, né, com boas notícias para a saúde da cidade, tá bom? Sucesso lá, obrigado, secretário. Eu é que agradeço, Edmir, Aldo e Santana, né? Para a gente sempre é uma satisfação vir discutir a saúde. Muito bem, obrigado, secretário, por estar conosco, ao nosso Aldo Cedro, obrigado também ao Marcos Santana
e a você que acompanhou mais uma edição do Painel Debates, que volta amanhã às 1h30 da tarde, com a reprise às 8 da noite, e às 22 horas sempre o Painel Regional. Obrigado.